News Brasil. WhatsApp liberado 964-450532. Chegou um momento extremamente importante. Presta atenção. Avisa para sua mãe, para seu pai, para sua avó, para seu avô, para sua tia, para ligarem, se quiserem mandar perguntas agora. O tema é muito interessante, gente. Ó, envelhecimento saudável. Qual o segredo, né? Da gente ter uma terceira idade bacana, como a gente vê muitos hoje, né? Os nossos jovens, rapazes e moças, porque hoje a vida mudou muito, gente. A qualidade de vida, estão tudo assim, vivendo uma vida com mais qualidade, né? Chegar na terceira idade, assim, com muita qualidade de vida, que esse que é o importante. E eu estou hoje com a Luciana Lousada Farias, médica geriatra, doutora. Vou falar um pouquinho sobre você, viu? Olha só, diretora da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Estado de São Paulo. Estamos na década do envelhecimento. Chegar aos 100 anos se tornará cada vez mais comum, tá? E aí eu pergunto, é possível, vamos lá, é possível envelhecer com saúde, sendo saudável, doutora? Bem-vinda. Obrigada, Nani, obrigada pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando. Eu que agradeço. Sim, né, é possível envelhecer com saúde e o segredo de envelhecer com saúde é viver com saúde, né? Não tem nenhuma fórmula mágica para a gente chegar lá de maneira saudável, a não ser ter bons hábitos de vida, né? A gente sabe que a genética contribui, sim. Ajuda mas muito. A genética ajuda mais pouco, assim. O fator de peso da genética é em torno de 20%. Tá bom, já é um ganho. Sim. Não chega a ser meio caminho andado, mas é uma parte do caminho andado. Uma parte a gente já vai, né? Mas grande parte mesmo são os bons hábitos de vida, né? Então, a gente cuidar para ter uma alimentação saudável, né? Como a gente trouxe, comida de verdade, né? Então, evitar processado, A comida é ultraprocessado. impressionante, né? É impressionante porque a nova geração hoje não se alimenta direito, né? A nossa geração, a minha geração, alimentava, eu alimento até hoje. Tradicional mesmo, comida mesmo. Eu sempre digo isso, assim, comida é comida de verdade, né? Claro, vamos descascar mais e embalar menos, isso, né? Vamos gastar mais na feira e menos na farmácia, né? Então, é uma medida de prevenção mesmo, né? Tá aí dentro dos segredos do envelhecimento saudável, sem dúvida, a alimentação. A atividade física. Né, fazer atividade física, praticar exercício físico também aí está na fórmula. Qualquer seja, doutora? Então, toda atividade física é importante, né? Então, qualquer atividade física é melhor do que nenhuma, mas o exercício físico completo, ele geralmente mistura uma parte aeróbica, né, que cuida da sua parte do seu condicionamento aeróbico, e um exercício resistido de força. Então, essa é a combinação ideal do exercício. Porque vai para ganhar de massa muscular, né? Os ossos, né? Exatamente. Vou te fazer algumas perguntas básicas aqui. E claro, você que está em casa aí, quer envelhecer, vamos lá, gente, envelhecer com saudável, né? Tem um envelhecimento saudável, né? Hoje está vendo, a gente está falando que pode todo mundo chegar aos 100 anos. E a gente vai entender, porque chegar a 100 anos também, cheio de doenças, cheio de trabalho, dando trabalho para filho, para neto, para todo mundo também, é complicado, né? Até mesmo as pessoas não querem isso, né? Vamos lá, manter o corpo e a mente ativos ajuda nesse processo de envelhecimento com muito mais qualidade, né? Sem dúvida. Como eu sempre digo, assim, atividade física só não é remédio porque não vende em farmácia, né? Então, a gente sabe que a prática do exercício físico ajuda a gente a manter a massa muscular, né? A nossa vida independente, ajuda a controlar diversas doenças. Então, é muito importante mesmo que a gente tenha isso em mente, né? Se manter ativo, cuidar da nossa saúde. E mudou muito, né? Das gerações, quando eu via do meu pai, da minha mãe, mudou muito, né? Você pega uma pessoa hoje com 60, 70 anos, está inteiraço. E então, quando que a gente deve procurar um geriatra? Qual é a idade ou não tem idade? Isso, não tempo? Não tem uma idade determinada para procurar um geriatra. Eu digo que sempre que você quiser um médico para chamar de seu, esse médico é o geriatra, né? Então, a gente é o médico que cuida do processo do envelhecimento, né? E a gente está vivendo e a gente está envelhecendo. E o geriatra, a gente cuida também da parte física, né? Mas a gente também integra a parte emocional. Então, eu vou cuidar das suas relações emocionais. A gente um olhar um pouquinho mais abrangente, né? O foco do geriatra é muito a promoção de saúde, a qualidade de vida. Claro, se você tem um problema, a gente vai trabalhar para restaurar a sua saúde, né? A gente vai controlar alguma doença, caso, né, você tenha, mas é um olhar mais integral, mais global da saúde. Bacana que está mudando isso, né? Os médicos estão mudando, né? Isso.
Então, e aí, de uma maneira geral, né, assim, as pessoas acabam começando a procurar da meia-idade mesmo, né? Então, não tem aquela ideia de que você precisa de um geriatra ou deveria ir só com X idade. Bacana que ele já vai acompanhando, né? Exatamente, ele vai te conhecer Arruma um como geriatra todo. jovem, que você vai envelhecendo e ele vai cuidando de você. Maravilhosa, tem perguntas chegando, tá? Bom. Vamos lá, gente. Quem estiver em casa aí pode mandar sua pergunta agora, hein? Boa tarde, eu sou Elizabeth Magnavita de Salvador. Gostaria de saber se o emocional influencia no envelhecimento. Sem sombra de dúvida, né? A gente não é a nossa parte física e as nossas emoções, né? Nós somos tudo junto, né? E se a gente emocionalmente está vivenciando um período difícil, sintomas de depressão, de ansiedade, a gente vai se alimentar mal, a gente vai fazer menos atividade física, a gente vai ter menos relação social. Então, determina não só o processo de envelhecimento, né? Assim, quanto tempo, mas qual é a qualidade que a gente vai ter, né? Então, o emocional é uma coisa segura a outra, né? Fundamental. Mais perguntas, Elaine? Vamos lá? Assistindo vocês direto do Recife, abraços. E a linda mesa, tá elogiando a mesa, viu? A Cris Roque, empresária, agradece. Minha mãe tem 73 anos e sente muitas dores nas pernas e não consegue dobrar o joelho esquerdo. O que a senhora recomenda de exercício para ela? Marcondes Pereira, Jobatão, Guararapes, Pernambuco. É uma boa pergunta. Ela precisa avaliar, né, o porquê que ela não está conseguindo dobrar, né, movimentar a perna. Mas uma das causas que é muito comum em mulher nessa faixa etária é a artrose de joelho, né? Então, a gente tem que tirar o paciente da crise de dor, porque senão realmente ele não consegue, muitas vezes, nem iniciar. Mas a gente sempre consegue adaptar uma atividade física para o nível de dor do paciente, né? Então, é muito importante conversar com o geriatra, conversar com o educador físico, fazer esse trabalho em conjunto, para quebrar o processo, porque senão ela faz menos atividade física porque ela tem dor, e aí ela experimenta perda de massa muscular, aí ela sobrecarrega mais aquela articulação, aí ela sente mais dor por estar parada, então a gente perpetua um ciclo vicioso. Aí não pode, né? Tem que aí sair não pode. disso. Então, às vezes é um exercício na água, às vezes é um trabalho que vai começar com fisioterapia. fisioterapia. Maravilha, né? É muito bom. Né? E Porque para quem gosta, também tem um evita impacto, relaxamento, para quem gosta, né, da tudo, né? água, para a mente, exatamente. Tem mais perguntas chegando, doutora. Vamos lá. Imagina a tela, Elaine. Boa tarde, meninas. Gostamos. Boa tarde, nós gostamos. Boa tarde, sou a Marlene Pereira, do Poço da Mata, Bahia. Tive trombose, sequelas, não me deixa fazer exercício. O que fazer para envelhecer melhor? Se não puder fazer algum tipo de exercício, é possível que consiga, mas se não conseguir, os outros fatores, né? O exercício é muito importante, principalmente para a parte... Até a físio, né? Exatamente. Se ela buscar um fisioterapeuta, pode ajudar e até recuperar. Mas ter uma boa alimentação, manter a sua vida social, né? Cuidar da sua parte emocional. Então, tudo isso vai ajudar. Eu falo, as pecinhas do quebra-cabeça ali vão se somando para tudo dar certo, né? Então... Tem mais perguntas para você, doutora. Vamos lá. Boa tarde, meu nome é Maria. Como melhorar a qualidade de vida de idosos com início de Alzheimer? Isso é Tá tanto caso, o Alzheimer não é uma doença fácil, né? Mas a gente também consegue... Esses fatores, a gente acha que, né, promove só o envelhecimento físico saudável, né? A gente está evitando diabetes, a gente está evitando hipertensão, mas a gente também está prevenindo demência. Né? Então, ter uma boa alimentação, fazer atividade física, manter a mente ativa, então tudo isso ajuda a prevenir. Mas se eventualmente a gente desenvolver ou convive com alguém, o que a gente deve oferecer é o melhor cuidado para ela ter qualidade de vida. O paciente consegue ter qualidade de vida no Alzheimer, né? Principalmente na fase leve. Então, ter a família presente, né? Receber afeto, receber carinho, a gente conseguir adaptar as atividades da vida dele para o que ele é capaz de fazer. Né? O Alzheimer é uma doença que ele demora muito tempo para aumentar os estágios ou não, doutora? É muito individual, mas de uma maneira geral, sim. Quando o Alzheimer clássico, geralmente as fases elas avançam lentamente, né? Às vezes o paciente fica 4, 5 anos numa mesma fase, a não ser que às vezes acontece um declínio por algum fator de saúde. Mas de uma maneira geral é uma doença que o paciente ele vai ter uma
uma vida, né, ainda longa, e dentro daquele estágio, quanto mais a gente conseguir integrar isso, mais a gente consegue esticar, né, e mesmo no Alzheimer, quanto mais a família estiver presente, parece que melhor eles conseguem passar por esse juntos, não né? Parece não, Nani, isso é verdade. Tanto que a gente sabe que às vezes as pessoas que precisam ser institucionalizadas, muitas vezes elas perdem mais, né? Perdem mais a cognição, né? Ficam mais debilitados. Então, você ter a qualidade das relações, né? Não só as relações, mas a qualidade delas, isso também é importante no paciente com Alzheimer. Doutora, tem descoberto muitas coisas sobre o Alzheimer em pesquisas? Sim, graças a Deus, né, assim, a ciência também nessa parte tem progredido. Né? A gente ainda não tem medicações que são curativas, né? Tem alguns horizontes em desenvolvimento. Quando né, eu fiz a geriatria há 10 anos atrás, a gente não podia imaginar que, né, 10 anos depois a gente poderia estar falando sobre, de fato, quem sabe a possibilidade de cura para Alzheimer, né? Mas os avanços aí estão a pleno vapor, então eu acredito que sim. E o que mais está acontecendo com os nossos meninos e meninas hoje? É o diabetes, no quesito de saúde? É diabetes? Doenças coronárias do coração? Né? As doenças do coração, né? As doenças cardíacas, cardiovasculares, sempre foram as campeãs. São as campeãs, né? A gente conseguiu diminuir bastante, né? Mas ao longo do tempo, por isso que a gente está envelhecendo mais, né? A gente já está envelhecendo mais. Eu quero depois 3 dicas de vilões. Quais são os piores vilões de vícios que as pessoas vão levando e isso pode ajudar a envelhecer mais rápido? Olha, o vilão, acho que número 1 é a alimentação. Né? Cada vez mais a gente vê comer processado, ultraprocessado, alimentos extremamente gordurosos, açúcar, né? A gente tem açúcar em praticamente tudo que a gente olha no supermercado, né? Então, sem sombra de dúvida, a má alimentação, exatamente, gera um estado inflamatório, sobrepeso, né? Obesidade, a gente sabe de todas as consequências inflamatórias que isso tem. E casadinho ali com o sedentarismo, né? A gente tem uma vida moderna, pega carro, né, caminha muito menos. Então, até as atividades do dia a dia agora é máquina de lavar louça, né? Então, a modernidade é boa, mas a gente acaba ficando mais parado. Então, eu acho que o sedentarismo é um segundo vilão. Acho que o terceiro, assim, eu diria que é o isolamento, assim, né? A gente se isolar. Né? A gente viu isso na pandemia, né? Como as pessoas sofreram as consequências, né? Física e emocional. O psicológico está muito abalado, muita gente. Exatamente. Né? Então, a gente perde sentido de vida, a gente perde propósito, né? Então, eu acho que se eu tivesse que te dar 3, né, eu daria esses 3. Acho que você já deu até mais do que 3 aí, Foi, né? Não é? A gente acaba falando. E para você hoje, o que te preocupa hoje com os nossos idosos? Porque para prolongar a gente já está descobrindo o caminho. Alimentação, muita hidratação, muita água, viu, gente? Também, sim, que a água é vida. Dias de calorão, né? Eu acho que a maior preocupação é a gente continuar no ritmo que estamos de envelhecimento, mas não cuidar disso, Nani, porque a gente quer envelhecer, mas a gente quer envelhecer bem. Né? A gente quer que os pacientes envelheçam, mas envelheçam bem, com saúde, independentes, como você mesmo trouxe, né? Ninguém quer dar trabalho. Ninguém. Né? Então, e isso já é uma preocupação de todos, né? Exatamente. Então, acho que a maior preocupação é uma preocupação que eu vejo no dia a dia mesmo, na prática, né? Assim, é uma preocupação muito forte mesmo. Então, eu acho que é a gente trabalhar como sociedade, por isso a década, né, do envelhecimento saudável, por isso que isso veio para a OMS, são todas as políticas ali, todo mundo trabalhando junto para envelhecer, sim. Estamos envelhecendo, mas vamos envelhecer bem, né? Vamos deixar retardar e com qualidade, exatamente. Né? Porque hoje, essa nova idade agora, né, que é muito diferente de antigamente. Está muito lá. Sim. 70 anos hoje está inteiro, né? Então, sim. A perspectiva de vida de quem leva dentro desses padrões é 100 anos? Ou já estamos passando para quanto? No Brasil ainda não é, porque o nosso Brasil é muito... pobre num monte de situação, né? E ele é muito desigual, né? Assim, então a gente tem vários Brasis dentro do Brasil, né? Mas a gente está chegando, cada vez tem mais centenários no mundo inteiro. E no Brasil não vai ser diferente. Né? Então, isso é uma realidade que a gente já vive. E também, para eles, é extremamente importante esse acompanhamento dos familiares, né? Sim.
um idoso que é bem amparado pela família, eu acho que ele vive mais. Sim, quando está cercado sim. de amor. Não, a gente vê o abandono aí o tempo todo sim, também. Sim. Hoje a gente sabe mesmo, assim, solidão é fator, né? Você estar sozinho, se sentir solitário, é fator de risco para doença física, para hipertensão, para diabetes, fora que as emoções, né? Fora a depressão, todas essas questões, e fator de risco também para a demência, né? Para a gente ter um problema de saúde. A demência acontece muito? Ou está conseguindo? Porque diz que com as medicações, com a modernidade hoje também, que conseguindo postergar bastante, Isso. né? O objetivo é esse, né? Assim, o principal fator de risco para a demência é a idade, né? Então, quanto mais velho a gente conseguir chegar... Mas a gente pode envelhecer o corpo e não a mente? A gente pode envelhecer o corpo. Porque tem exercícios para a mente, né? Sim, a mente vai envelhecer. É como o corpo vai envelhecer. Mas eu vou sentir a consequência física daquele envelhecimento, depende de quanto eu cuidar dele. Eu vou perder massa muscular. Depois dos 40, dos 50, a gente vai perder. Só que a massa muscular que fica, se eu cuidar, dá conta do recado. Eu consigo continuar vivendo a minha vida de maneira independente. A demência é mais ou menos assim também. Então, se a gente tiver um risco, a gente consegue diminuir. Né? Exatamente. Tem tanto exercício, viu, gente? Vocês deveriam pegar... É simplesinho, mas pensa que não. Esses caça-palavras, palavras cruzadas, tudo você desafia o cérebro dos dois lados, entendeu? Que você faz o cruzado do seu cérebro. Isso, olha, ganha-se muito. E, Nani, na verdade, qualquer estímulo cognitivo, assim, né? até interação, até isso, relações, previne demência. Né? Então, se manter seu cérebro ativar, doutora, eu preciso fazer esse tipo de exercício, eu não gosto. Não gosto da palavra cruzada, eu preciso fazer... Não, você pode fazer um outro. Já deu outra dica. E até uma atividade física. Porque eu tive AVC, quando eu tive para recuperar da trombose, o meu exercício foi voltar para o Paciência Spider, os jogos de computador para recuperar a mente. E era o que você gostou de fazer? Eu fazia antes, mas eu estava lá no nível difícil, né? Tive que voltar para o zero, reaprender tudo. Mas eles falam que para recuperar a visão periférica, eu tive que fazer exatamente esses joguinhos, que é o que desafia os dois lados do cérebro. Tá vendo? Vamos lá, tem mais perguntas, Elaine? Bora lá. Boa tarde. Como fazemos para evitar AVC? O fator de risco para AVC é muito parecido. Os fatores de risco para AVC são muito parecidos com os fatores de risco para o infarto, né? Então, evitar, de novo, muito açúcar, muita gordura, ter uma vida ativa, evitar o sedentarismo, evitar maus hábitos como tabagismo, sobrepeso. Então, o AVC é um entupimento das artérias, na maioria, a principal causa, né? Tive com 40 anos. Sério? No meu caso, Foi tô falando também, né? Hormônio para engravidar. Então tem vários fatores. Alguns a gente consegue modificar e evitar, outros não. Então, a gente tem que controlar... Uma vida saudável, né, doutora? É uma vida saudável. Tem que buscar comer mais frutas, também na dosagem certa. Tem que ir no médico, tem que ir no médico para passar. Porque também não fica pensando, vou comer, né, 1 quilo de jabuticaba, meia melancia. Tudo tem, a frutose é açúcar, viu? Vem da fruta, mas é açúcar também. Sim, às vezes a gente acha que a gente está tendo um hábito saudável. Super bem, só que duas mangas. Fora que, a partir de determinada idade, a gente tem que fazer nossos check-ups também, né? Então, tem algumas doenças, por exemplo, diabetes, o açúcar. Muitas vezes, na maioria das vezes, se a gente não faz um exame, a gente não identifica. Né? Se for identificar, vai ser numa fase muito avançada, esperar sintomas para isso. Não, tem que fazer tudo uma vez. Tem que fazer tudo direitinho. Pelo menos uma vez por ano, né? Pelo menos uma vez por ano. O ideal seria 2 vezes por ano, mas faz um check-up geral. Tem mais perguntas. Vamos lá? Boa tarde, meu nome é Denis, sou diabética tipo 2, faço meus exercícios, tenho 58 anos. Minha diabetes chegava a 500, hoje minha diabetes está 6,7. Sou hoje uma pré-diabética. Tá vendo? Então é um relato aí... ela está perguntando se ela tem que continuar tomando os remédios para diabetes ou não. Sim. Pergunta para o seu médico aí. Não suspenda a medicação por conta. Isso a gente vê, por mais que pareça bobagem, a gente vê tanto suspensão de medicação, agora tá bom, vou parar. E às vezes pode parar, mas às vezes tá bom justamente porque tá tomando. Então, tem que conversar com o médico. O médico tem que acompanhar, né? Tem que fazer os exames e verificar. E, da mesma forma, tomar a medicação por conta, né? Então, os dois são igualmente perigosos. Isso é muito complicado no Brasil, né? A automedicação, né?
É tanto de médico de Google aí, né, que parece, né? E o que eu vou te dizer, o que a gente vê como geriatra, às vezes, de paciente que vem com efeito colateral, achando que é um problema de saúde. Então, ele vem com um sintoma e quando a gente vai fazer uma revisão medicamentosa, e às vezes você olha a receita, que estava em outro especialista, não está lá. Mas ele toma, ele não sabia que aquela medicação podia dar aquele efeito colateral. Então, a gente, né, o geriatra, tem essa preocupação também de perguntar, investigar, e o paciente muitas vezes não sabe que ele está fazendo mal para ele mesmo, achando que está tomando um remédio. Aqueles que não escondem bobinho. também, né? Tem uns teimosos, né? Não, doutora, eu não fiz isso não. Não imagina. Minha filha que está mentindo. Maravilhosa. Onde nós encontramos você, doutora, nas redes sociais? Meu Insta é Luciana Lousada Farias, meu LinkedIn também, o Google é só jogar Luciana Lousada Farias que vocês me encontram. Tá lá. No site da diretoria da SBGG São Paulo também, eu todos os meus colegas aí. Tá lá, tudo mundo. Obrigada, viu? Obrigada a você Vem mais pelo vezes. convite. Só chamar. Vamos falar da saúde do idoso, é sempre muito importante, né? Obrigada, Ana. A gente está sempre um passo à frente. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Nós vamos para o intervalo comercial, um minutinho só, não sai daí, porque tem muito mais para você aqui no Tarde Top.